Olá, hoje a gente vai mergulhar num capítulo assim bem intenso da jornada de Moisés, né? Êxodo capítulo 4. E bom, temos aqui algumas análises para ajudar a gente a entender melhor esse momento. A ideia é dar uma olhada nas últimas hesitações de Moisés, sabe? A resposta de Deus e, nossa, aquele encontro quase fatal no caminho para o Egito. O que a gente quer aqui é entender essa dinâmica. Dúvida, fé, a provisão divina e até a ira de Deus no momento tão decisivo. Exatamente. É um capítulo que, olha, revela muito sobre a paciência de Deus, mas ao mesmo tempo sobre as exigências dele, né? E a complexidade que é esse relacionamento com os escolhidos. Moisés, mesmo depois de sinais bem claros no capítulo anterior, ele ainda demonstra receio. Mostra que a confiança é um processo, né? Certo, vamos pegar essa hesitação inicial então. Moisés fala, e se eles não acreditarem em mim? Parece uma dúvida até que compreensível, mas talvez já com um quê de desconfiança, né? Mesmo com as promessas de Deus. Algumas leituras que a gente viu sugerem que, embora Israel não tivesse tido revelações diretas recentes, o jeito que Moisés fala soa bem enfático, quase uma recusa antecipada. O cajado que vira serpente, a mão que fica leprosa e depois cura. As análises que temos aqui, elas sugerem que esses sinais não eram só para convencer o povo, não. Eram também para fortalecer a fé do próprio Moisés, sabe? E talvez até um aviso, né? Contra a desobediência. Tinha até um terceiro sinal ali, meio que na reserva. Transformar a água do Nilo em sangue. Um ataque direto aos deuses egípcios e, bom, um prenúncio do que estava por vir. Mesmo com tudo isso, Moisés insiste. Senhor, eu não sou um homem de palavra, sou pesado de boca e pesado de língua. Isso é curioso porque lá no Novo Testamento, em Atos, a descrição de Moisés é que ele era poderoso em palavras e obras. Como é que a gente entende essa aparente contradição? É um contraste bem interessante, né? Talvez, olha, o longo tempo que ele passou afastado do Egito, vivendo como pastor lá em Midian, pode ter feito ele se sentir meio enferrujado, sabe? Ou inseguro na sua habilidade de comunicação, como algumas fontes sugerem. Mas Deus lembra ele. Quem foi que deu a boca ao ser humano? Agora, a recusa final, envia qualquer outro, mas a mim não. Aí sim, essa acende a ira do Senhor. A solução, veja bem, não é descartar Moisés, é prover ajuda. Arão, o irmão dele, que era eloquente, vai ser o porta-voz. Moisés receberia a mensagem divina, quase como se fosse Deus falando para Arão, né? E Arão comunicaria uma parceria que nasceu ali na crise. E aqui a história dá uma virada, nossa, inesperada. Moisés finalmente pega o caminho com a esposa, Zípora, e os filhos. Aí numa parada, numa estalagem, o texto diz que o Senhor o encontrou e procurou matá-lo. É de arrepiar, hein? Muito chocante, realmente. As interpretações variam um pouco, mas muitos comentários sugerem que foi um anjo que o confrontou de forma bem ameaçadora, ou talvez através de uma doença súbita muito grave. E a causa disso parece estar ligada à ação rápida da Zípora, a negligência da circuncisão de um dos filhos, Gerson ou Eliezer. Ela mesma faz o rito ali na hora com uma pedra afiada e joga o prepúcio aos pés de Moisés, chamando ele de esposo sanguinário. Uma expressão forte, né? Talvez refleta o choque cultural dela, que era midianita, com aquele rito, ou então a urgência dramática para salvar a vida do marido. O ponto central é a negligência de um sinal, um fundamental da aliança com Abraão. Isso conecta com outro tema que as fontes trazem e que é difícil para a gente hoje, né? A questão da ira divina. A gente tem dificuldade com essa ideia, mas uma das perspectivas que aparecem é que um Deus justo, bom, ele não pode ser indiferente à desobediência das suas leis. Leis que, no fundo, visam o bem. Ignorar a infração seria, de certa forma, concordar com ela. Exato, é uma tensão que existe ali. E falando em tensão, tem também a questão do endurecimento do coração do faraó, né? As análises deixam claro, não é Deus forçando alguém a ser mal. Pelo contrário, é a reação do próprio faraó à luz, ao poder divino que ele vê. Ele escolhe resistir. Deus, na sua presciência, antecipa essa resistência e a incorpora nos seus planos. É como dizem, né? O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. A mesma ação divina provoca reações diferentes, dependendo da disposição do coração.
E como é que o capítulo termina, então? Depois de toda aquela apreensão do Moisés, né? Se iam acreditar nele ou não. Arão fala com os anciãos de Israel, os sinais são feitos e o resultado é imediato. O povo creu, inclinaram-se e adoraram. Aquele medo inicial do Moisés, pelo menos naquele momento ali, se mostrou infundado. Pois é, o quadro final é complexo. A gente vê a dúvida humana que persiste mesmo diante do sobrenatural. Vê a paciência de Deus em prover ajuda, os sinais, o Arão. A gente vê a seriedade da obediência à aliança naquele episódio tenso da circuncisão e vê também a soberania divina que age até mesmo através da resistência humana, como no caso do faraó. Mostra um Deus que, por um lado, entende nossas fraquezas, nos capacita, mas que, por outro, leva sua aliança muito a sério. Então, o que a gente leva disso tudo? Fica talvez a reflexão, como será que essa preparação tão turbulenta de Moisés, com as falhas dele expostas, com esse confronto quase mortal com o divino, já não antecipava a grandeza, mas também os perigos da missão de libertar um povo inteiro? Talvez diga algo sobre como a nossa fragilidade humana não impede, mas quem sabe até faz parte do processo de uma missão transformadora que vem de Deus. Fica aí para a gente pensar.